Olá pessoal, professor Arcângelo aqui, mais uma aula de Código de Processo Civil, né? Vamos falar da seção número 5, artigo 502, da coisa julgada. Vamos lá então? Artigo 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Pessoal, coisa julgada material, olha só, coisa julgada material. Autoridade, ele não quer dizer que uma pessoa, viu, pessoal? Ele quer dizer que uma ordem, né? Uma circunstância. Não é uma pessoa, né, que torna imutável e indiscutível a decisão. É uma situação é, ocorrida. Então, por exemplo, há uma sentença, ok? Ela não é mais passiva de recurso, ela transitou em julgado. A partir desse momento, essa decisão que foi de mérito, né, que determinou, por exemplo, que determinada pessoa pagasse a outra, indenizasse a outra, ela não é mais passiva de recurso, aí então esta sentença é uma coisa julgada material, tá bom? Muito bem, capítulo 4, cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. Ou seja, cumprir uma sentença, vocês vão ver daqui a pouquinho, pelo artigo 528, que não é apenas sentença, decisão interlocutória também que fixe alimentos. Normalmente, decisões interlocutórias podem fixar alimentos provisórios também. Então, no cumprimento de sentença que condene, né, o executado ao pagamento de prestação alimentícia ou uma decisão interlocutória, não é, que não põe fim ao processo, mas que decide, por exemplo, alimentos favoráveis, né, àquele alimentando, o juiz, a requerimento do exequente, ou seja, não é de ofício que ele faz isso. Então fiquem atentos, tá? Essa decisão do cumprimento de sentença não é de ofício, ele é a requerimento do exequente, ou seja, ele tem que requerer isso. Mandará intimar o executado pessoalmente para em 3 dias pagar o débito, tá? Ou provar que já fez o pagamento ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Então, a requerimento da parte, o executado vai ser intimado a pagar, provar que já pagou ou justificar que está impossibilitado de efetuar o pagamento, tá certo? Essa impossibilidade a gente vai ver lá no parágrafo 8º, que ela não é simples assim não, tá? Claro que cada caso é um caso, mas não é tão simples. Ah, não posso pagar e pronto. Os tribunais têm entendido que até mesmo o desemprego não é justificativa plausível para não deixar de dar alimentos. Parágrafo 1º. Caso executado, no prazo referido no caput, ou seja, 3 dias, não efetue o pagamento, não prove que efetuou, não apresente uma justificativa de impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se no que couber o artigo 517. Bom, aqui ele está dizendo o seguinte: qual seria o caminho dado pela lei? Momento em que ele não pagou, o juiz vai encaminhar, né, ao cartório de protestos para que o título, aquela decisão judicial, aquele pronunciamento judicial seja protestado. E aí negativar o nome e tudo mais. Claro que ele será intimado a pagar, não pagou, pelo cartório de protesto, protesta o nome. Parágrafo 2º. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Eu falei parágrafo 8º, agora há pouco é o parágrafo 2º, né? Somente comprovação de fato que gere impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Normalmente desemprego não é, exceto em casos excepcionais. A gente poderia dar um exemplo. Imagine que a pessoa estava presa por uma condenação penal.
Ela ficou presa naquele período, ela não tinha condição de ganhar dinheiro para fazer o pagamento. Isso é considerado pelos tribunais uma justificativa que impossibilitou a pessoa de efetuar o pagamento. Terceiro, se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, que é o que a gente viu, né, aqui no parágrafo 1º, decretar-lhe-á prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. É a prisão civil, né? A única prisão civil por dívida que subsiste ainda no nosso ordenamento jurídico. Parágrafo 4º. A prisão será cumprida em regime fechado. Ou seja, não é regime aberto, semiaberto, colônia, né, agrícola, nada disso, não. O réu, no entanto, vai ficar separado dos outros presos, tá? Quinto, o cumprimento da pena, separado dos outros presos não significa que ele vai ficar numa solitária, não, viu, pessoal? O cumprimento da pena não exime, né, não isenta o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. O cumprimento da pena, ou seja, ficar preso, não vai perdoá-lo das dívidas, tá? Ele vai continuar com uma dívida. Sexto, paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem e ele será solto, né, se estiver preso. Certo? Revogando aí o mandado de prisão. Sétimo, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante, né? Ou seja, é aquele que paga os alimentos, é o que compreende até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se venceram no curso do processo. Então, o que obriga ao pagamento e que ensejou a prisão são três prestações vencidas e aquelas que vencerem no curso do processo a partir do ajuizamento da ação. Parágrafo 8º. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos dispostos deste livro, ou seja, do CPC, caso em que não será admissível a prisão do executado e recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Aqui é o seguinte, pessoal, pode a parte que está executando, né, os alimentos, ela optar pela não prisão, e aí ela pede a penhora de bens ou valores. Aí são penhorados valores. Esses valores, mesmo que num recurso que o executado entre de impugnação, o tribunal, mesmo que declare o efeito suspensivo, ou seja, de não cumprimento da medida enquanto ele estiver julgando aquele caso, aquele recurso, o efeito suspensivo não se aplica aos valores e não suspende que o exequente levante, ou seja, saque, com autorização judicial, é claro, saque aqueles valores para si. Então, mesmo que haja efeito suspensivo, eu acredito que essa medida da não aplicação ao valor penhorado não recaia sobre os valores arrecadados aí, é porque o exequente poderia ter pedido a prisão e não pediu a prisão, pediu a execução dos valores, penhora desses valores, conseguiu a penhora, mesmo com efeito suspensivo, né, não se suspende e ele pode levantar esses valores. Me pareceu ser uma contrapartida aí. Parágrafo 9º diz que, além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento da prestação alimentícia no juízo de seu domicílio, ou seja, para facilitar a vida do exequente, ele pode ajuizar aí, promover o cumprimento, melhor dizendo, da sentença na cidade onde ele atualmente resida, tá bom? Muito bem.
Quer ter acesso aos comentários desta aula, explicando os termos, inclusive o vocabulário? Olha só, vou mostrar aqui, ó, para vocês, ok? Vocês têm as explicações, tem também vocabulário, ó, né? E tem também, no próximo capítulo também, as explicações. Quer adquirir isso? Explica isso direito concursos. Lá você vai ter Código Civil e Processual Civil, tem as videoaulas gravadas, né? O Código de Processo Civil está em fase de gravação, está quase terminando. Lá vocês têm acesso ao PDF para imprimir ou acompanhar na aula. Aulas sem interrupções, porque o YouTube ele acaba colocando muitas vezes propagandas, né, interrupções, isso é um pouco chato. Se você for lá, você dá uma forcinha pra gente. Por apenas R$ 69,90 você adquire as aulas, assiste por uma plataforma com controle dessas aulas bem legais, né? E também com acesso ao PDF com os comentários. É bom imprimir os PDFs porque você faz anotações e quando você for fazer revisão das aulas, não precisa assistir as aulas novamente, pegar aquelas anotações e já vai ter muita coisa escrita no PDF para vocês. Certo, então? É isso, então. Se você acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal, né? Ative o sininho das notificações para ser notificado toda vez que uma nova aula é postada. E nós postamos diariamente aulas aqui. Deixe o seu like, o seu gostei, deixe o seu comentário também, tá certo? Abraço aqui. Até a próxima aula.